Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Ela tinha tudo o que uma pessoa normal deseja ter e ser. Bonita, muito inteligente, carismática. Suzanne von Richthofen levou o país da compaixão ao ódio em questão de horas. Em 1º de novembro de 2002, quando a imprensa noticiou que um casal de meia-idade havia sido morto de maneira cruel na noite anterior, os brasileiros se perguntavam: quem poderia ser tão mal para apagar de vez aquela foto de família perfeita de comercial de margarina? A resposta não poderia ser pior. A própria filha, de apenas 18 anos, havia arquitetado a morte dos pais. E a motivação foi a mais fria das razões: o dinheiro. Ou seja, Suzanne tinha mesmo tudo que uma pessoa quer e procura ter e ser? Não, ela não tinha e ela não era. O que faltava então? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Beto Ribeiro. Somos os diretores do canal Operação Policial e do Investigação Criminal, dessa série Investigação Criminal. E hoje a gente vai trazer o comentado da Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, Daniel e Christian. Como é um caso que sempre suscita muita dúvida, as pessoas querem saber o andamento de como é que as coisas continuaram, a gente vai trazer mais informações. Então, fazendo aqui um breve resumo, esse crime aconteceu em 31 de outubro de 2002. A Suzanne, junto com os irmãos Cravinhos, planejaram a morte dos pais da Suzanne, Ela é a mentora desse crime, no qual esses dois irmãos, infelizmente, caíram nesse universo aí do crime. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Talvez se eles não tivessem se conhecido, talvez fossem pessoas normais, estivessem seguindo a sua vida, O quanto uma pessoa tóxica se mistura com a outra, isso vira uma grande explosão. Mas, infelizmente, esses três cometeram aí um crime bárbaro, Um crime horroroso, um crime hediondo, porque foi um crime que usou ali artifícios de tortura para terminar com a vida do Manfred e da Marícia. Manfred era engenheiro e a Marícia era uma psiquiatra. Não é isso, Beto? E como é que você falou, von Richthofen? Eu falo von Richthofen, você falou von? Von Richthofen, não? Von Richthofen, você falou com sotaque já até... Já falei até com sotaque alemão, sei lá o que eu falei. Von Richthofen, esse é um dos casos mais sempre emblemáticos da literatura criminal brasileira. Ele se torna, desde o momento que ele acontece, porque ele é o que eu chamo de crime da classe média, Quando ele atinge a todos, de alguma maneira. E aquela moça chorando naquele caixão com o pai e a mãe encontrados barbaramente assassinados, amparada pelo seu namorado, ele estava de terno, se não me engano, bonito, ela estava de mini blusa já... num velório, velório. Aí tinha o Andrés, que é o irmão dela, que realmente era, de fato, uma vítima, eu acho que a maior vítima de todas, porque os pais morreram e ele ficou vivo, tendo que ser irmão da Suzanne, de quem ele gostava, cunhado do Daniel, de quem ele gostava, e os dois arquitetando a morte dos pais. Que independente se eles se amavam, idolatravam, salve todos juntos ou não, a morte nunca vai ser a justificativa para essa saída tão desnecessária. E ela sempre porque, como tudo que é parricídio, o filicídio, como chamam, tudo que é você matar pai, mãe, isso está desde o tempo dos tempos. O mundo foi feito e os filhos já estavam matando pai matando filho. Mas não quando você vai ficando numa sociedade mais civilizada, com mais conhecimento, com mais cultura, você não aceita mais esse tipo de fim ou esse tipo de meio que as pessoas escolhem.
Então, a Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos, é um caso realmente que ele nunca vai ter fim. E ele sempre pode ser relembrado e ser revisto. Eu acho que a grande questão é porque a gente sempre tem na cabeça a imagem da Suzane como uma moça que não precisava ter cometido esse crime, né? Ela tinha tudo, né? As pessoas pensam, não, mas era uma moça que estudava numa boa faculdade, tinha ali pais com uma classe econômica bastante saudável, enfim, estudava numa boa universidade, fazia direito na época. Mas vamos lembrar que algumas coisas. A Suzane e o Daniel se conhecem em 1999. Os pais não aprovavam esse namoro, o que deixou a Suzane bastante frustrada. Aí é que tem aquela máxima, né? Ela já não era uma garotinha, ela já estava na faculdade e são essas questões, né? Os pais não aprovam, isso é a informação que a gente tem, né? Infelizmente, os pais não estão mais aqui vivos para nos contar se isso é verdade ou se isso é uma mentira. Não, isso é real, eles realmente não aprovaram. Diferente da Liana Friedenbach, no caso da Suzane, os pais realmente não queriam que ela namorasse com o Daniel. E aí, o que acontece? Essa não aprovação leva a Suzane a arquitetar esse plano, né? Preciso me livrar do empecilho. O que eu não consigo entender é por que se aquilo era um empecilho, por que ela não vai embora, não é? Porque, assim, ela vai construir alguma coisa. Olha, você não está feliz com esse meu namorado, mas eu gosto dele e quero ficar com ele. É sempre o caminho da coisa mais fácil, né? E mais louca. E um devaneio absurdo. Vou matar o meu pai, a minha mãe, fico com todo o dinheiro deles e vou viver um conto de fadas com o amor da minha vida. Esse amor que ela, né, achava que tinha. O maior problema ali é que ela pega dois rapazes, eu acho que emocionalmente fracos, né? Porque uma mulher chegar para um homem e falar, olha, mata meu pai e minha mãe e vamos viver um grande romance, é uma loucura. E um homem aceitar isso, porque talvez se ele não tivesse conhecido a Suzane, talvez esse moço e o irmão dele estivessem livres, estivessem seguindo a vida deles. Talvez eles não tivessem caído na vida do crime. A vida não tem realidade paralela, mas só uns pontos que você colocou, eu acho que assim, a Suzane realmente ela tem um ponto fora da curva, porque para mim nenhum crime é justificável, mas no caso dela, menos ainda, uma vez que ela em princípio teria tudo, talvez não tivesse amor, como muitas pessoas falam, talvez não tivesse relações afetivas, como outros apontam, mas de fato e eu não acho que é o caminho mais fácil, né? Para ela, se esse era o caminho mais fácil, ou mais burro, porque você vai preso. Ou ela achava que realmente ninguém ia descobrir. No caso, o que existe, por exemplo, no caso da Isabela Nardoni, que até o Dr. Guido, numa entrevista que ele me deu para a Anatomia do Crime, ele fala o seguinte, que ele chama de loucura 2. É uma loucura que só vai acontecer se este lado encontrar com este. Se você, que é o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá. Se eles não tivessem se encontrado, provavelmente a Isabela Nardoni não teria morrido, porque não teria tido todos aqueles gatilhos um em seguida do outro que só existem com os dois juntos. No caso da Suzane, eu concordo com você que é o multi-universo hoje em dia, né, que chama, né? Não é o multiverso, é o multi-universo. Se a gente entrasse numa outra realidade, onde a Suzane não encontrou, nunca conheceu o Daniel, talvez o Daniel e o Christian não tivessem se envolvido num crime. Talvez eles não tivessem o desejo do crime. Mas a Suzane, eu acho que é indiscutível o que ela faria. Não, eu concordo com você. Eu acho que no caso dela, eu acho também que isso ia florescer em algum momento. O próprio Dr. Guido, e a gente pode chamar e colocar, descreve ela como sendo uma fronteiriça, né? Que é a psicopata. Então, né? que é a psicopata, que em algum momento, se não fosse com os pais dela, talvez fosse num outro momento, talvez fosse com o marido que ela tivesse, ou em algum momento ela talvez aflorasse todo esse, né, essa loucura, esse desejo, né, essa... Já estava aflorado, né? Ela só buscava uma justificativa. Vamos ver então o que o Guido fala. Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folie à deux. Folie à deux é loucura a dois em francês. Sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um
que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. E para existir esse tipo de comportamento a dois, essa loucura a dois, é fundamental que haja um vínculo entre ambos. Marido, mulher, chefe, subordinado, professor, aluno, etc. Quando ele diz do lado fronteiriço, ela encontra no Daniel a oportunidade da ferramenta que ela buscava. Sim. Mas eu não tenho dúvidas de que ela sempre pensou nisso. Existe o desejo pelo que ela tem de característica que você vai analisando depois, até mesmo depois, quando ela vai para a prisão e conhece lá uma namorada que tem o poder dentro da prisão, então ela se torna a namorada da mulher, aí ela pega agora para fazer a saidinha, ela encontra um outro cara que faz de uma religião, e aí ela já vai para a religião para ter o namorado, para poder sair. Você percebe que ela sempre vai estar, ela sempre quer o fácil. É o fácil, é o seguinte, então é melhor para mim me tornar a namorada da pessoa mais importante da prisão, porque assim eu vou ter uma vida melhor. É melhor eu namorar esse cara porque eu consigo fazer minha saidinha. E tem um dado bastante interessante, porque assim, a gente pode ir um pouquinho lá para frente, depois a gente volta. Em 2018, ela passou por um teste psicológico, né, para que ela pudesse cumprir a pena dela em regime aberto. E um dos pontos desse teste que foi levantado que ela é uma pessoa bastante infantilizada. Por que eu peguei isso? Porque quando a gente foi gravar esse caso, né, e a gente conversou muito com o perito que fez o caso, que na época era o perito Ricardo Salada, ele conta que a Suzane se deu o trabalho, né, de colocar meias, luvas, que ela tinha assistido o CSI, para não deixar vestígios. E o que ele fala chega a ser um absurdo. Primeiro porque encontrar pelos e cabelos na casa da pessoa onde ela mora é normal, você vai encontrar. Encontrar pelos e cabelos do namorado, do irmão do namorado, também é normal. Encontrar digitais é normal, porque essas pessoas frequentam esse ambiente. E aí, por que eu bato nesse ponto? Mostrando a infantilização dela, no sentido até o seguinte, bom, eu assisti CSI, bom, agora eu virei a mastermind do crime, só que ela não tem noção de como a polícia trabalha. E principalmente a polícia, né, a nossa polícia aqui, vamos falar daqui da polícia de São Paulo. Ainda não existia investigação criminal. Não existe investigação criminal. E o quão bons são esses nossos investigadores e delegados. Porque e peritos, e legistas. Ela criou ali um mundo de fantasia completamente infantil. Vou tirar aquilo que me incomoda, que no caso é meu pai e minha mãe. Vou viver um conto de fadas com esse homem que eu estou adorando nessa casa. Vou ter todo o benefício da herança. Não serei presa. Ela não... eu queria lembrar o nome de um médico uma vez, um médico americano muito bom, que ele fala o seguinte, quando ele entra numa sala de cirurgia, a primeira coisa que ele analisa é tudo que pode dar errado. E dali ele começa a fazer análise daquilo que pode dar certo, porque ali ele vai ter assim, o controle das coisas. Ela só pensou nesse mundo infantilizado dela do que daria certo. Ela não pensou que ela seria pega. Ela não pensou, ela não sabia como é que era a estratégia policial. Ela é tão infantil, e eu digo isso em relação até a esses rapazes, que ela vai pedir nota fiscal de motel. Quem é que pede nota fiscal de motel? Então, mas só uma coisa, ela é infantil, ela é arrogante. Porque o infantil, ele tem nele a imaturidade. Eu acho que ela é as duas coisas. Eu acho que ela tem uma arrogância também de achar que ela... Porque ela faz, né? Ela combinou com os russos, porque ela criou uma história para ela toda perfeita. Ela só esqueceu de combinar com o resto do mundo. Ela não contou com nenhuma... por exemplo, que naquele dia tinha o jogo do Corinthians e ela volta para casa, e quem vê que ela volta para casa é o segurança da rua, porque ele ficou bem irritado que na hora do gol ou do jogo do Corinthians passa um carro e ele tem que olhar quem é. E era a Suzane. Ela não contou com isso. Ela é a nota fiscal. Ninguém pede nota fiscal. Ela já aponta para a perícia que devem ter roubado o dinheiro da pasta. Dá uma olhada lá no escritório. O escritório estava impecável. Só tinha um corte feito numa pasta que só ela falando para o Salada pegar e olhar que a pasta estava cortada. Ela sabia até o valor que tinha em dólar. Ela tem, pode ter a infantilidade do crime,
Ela pode ser uma criminosa infantil, mas é uma arrogante, que acha que está ali é o que o teste, controlando tudo. O teste dela, né, o teste psicológico dela, descreve ela como egocêntrica, vazia, simplista, infantilizada, isso é o teste que já foi feito em 2018, né? E não apresenta indicações de culpa e nem preocupações. Ou seja, isso é ela, isso é o teste dela. Me parece que é um teste bastante sério, um teste bastante conceituado. Por exemplo, nesse caso, a Suzane, fazendo um paralelo com o caso da família Gonçalves, do ABC, que é até conhecido como a Suzane von Richthofen do ABC, onde a Ana Flávia pega a namorada Karina, aí você não sabe quem comandou quem ali para fazer a morte da família, eles matam o pai e a mãe de formas tão dramáticas como a Suzane orquestrou ali, e também mata o irmão. E também tem o fator de um irmão. E que é sempre a pergunta. O Andréas, ela tira o Andréas porque ela realmente gostava dele ou porque seria mais fácil estar com o irmão até para manipular e se fazer de vítima? Por que ela tira o irmão? Seria mais uma morte? Porque se ela só queria herança, era melhor ainda ela não ter mais nenhum irmão. A herança inteira seria dela. Até mesmo o fator de ela tirar o irmão, na minha visão de roteirista, é porque assim ela teria uma força maior de vitimização. Olha, eu saí com meu irmão, é a minha testemunha, e além de tudo, ela ia dominar, porque ela era mais velha, ele tinha adoração à irmã. Eu acho e aí que ela não é nem para salvar o irmão, não é nem para evitar a morte. Enfim, só quem pode dizer isso É ali ela. seriam os psicólogos, psiquiatras e ela. Mas, assim, eu acho que é muito mais uma questão de ter uma testemunha. E o que você falou, o irmão gostava do Daniel. Matar o irmão para o Daniel talvez não fosse também uma coisa tão fácil assim. Existiu uma animosidade, os pais da Suzane não curtiam aquele namoro, então já tem uma coisa, eles eram pessoas talvez mais frias e tudo mais, então era tipo uma coisa bastante distante. Mas se todo mundo sair matando sogro e sogra porque não se gosta, não vai acabar. Não, é que no caso dela... Vai ter lugar no cemitério, sim, né? mas aquilo era um desejo dela. É que quando as pessoas justificam isso, é quase como se você explicasse que ela tem até a sua própria razão. Ela não tem razão, é assim, ela querer a herança, e o Daniel foi só uma ferramenta que você não sabe se ela ia continuar com ele depois de 2 anos, 1 ano. Não, é o que eu estou dizendo o seguinte, para o Daniel matar o irmão da Suzane... Podia ser difícil. Muito mais difícil. Ele já tinha uma ligação afetiva. Sim, mas assim também, você matar um ser humano deve ser muito complicado. E ela conseguir, porque ela é uma coisa muito estranha. Eu queria... Consegue convencer o irmão do Daniel. Não, mas o irmão do Daniel, a gente até, Christian. vendo o Christian, entrevistas e coisas que ele fala, ele ali, para mim, talvez fosse o elo mais fácil. Ele foi mais bobo, ele tem aquela cara de mais mal, mas ele foi o mais inocente. Ele foi um inocente usado. Eu acho que o mais difícil, na minha percepção, tenha sido ela convencer o namorado e o irmão entrou de gaiato, sabe? Eu vou me dar bem, vou ganhar, olha, você vai levar um dinheiro. Tanto que ele é tão bobo que 10 horas depois do crime ele compra uma moto. Ele usa um laranja e compra uma moto. Mas a doutora Cíntia me conta ali que o Christian só entra nessa história porque tinha uma dívida emocional com o Daniel. Não foi para ganhar, também ia ganhar uma grana, mas é porque ele tinha, por conta de um filho que o Christian tinha tido, o Daniel tinha ajudado, eu não entendo, eu posso ter a maior dívida do mundo com uma pessoa, jamais vou matar a outra para pagar a dívida. Mas no caso deles... Não viu aqui naquele caso, né? A motivação do Christian teria sido mais em ajudar o irmão. Daquele casal, não é? Lindo, todos universitários, aonde, que a gente fez live há pouco, é o da Sachira. Da Sachira, Camila. Que o amigo... O ex-namorado convence 2 amigos a irem matar a ex-namorada dele. Quer dizer, eu queria entender o que passa, como é que uma pessoa convence a outra de matar... Ali tem uma infantilidade também, que o menino depois... posso ir embora para minha casa agora, continuar vendo minha série? Não, você está preso, filho. Nesse caso da Sachira Camille. Ali eu acho que está no meio numa moda aí louca das pessoas se juntarem para ver se são psicopatas. Eu não sei onde está chegando nesse universo. Eu acho que talvez a Sachira Camille esteja mais perto ali dos jovens psicopatas. Neste caso aqui, você olha que tem um ponto que você até já falou do CSI. Ela tem um momento que ela começa de um planejamento. Os pais viajam para a Europa, para a Alemanha. Ela fica 1 mês com o Daniel morando na casa. O Daniel já estava lá, gostando também daquela vida boa, com a casa com piscina e tal.
E ali eles começam a ver o CSI como uma faculdade, como um curso prático de como matar e não ser pego. Burramente, porque se preocupa, como você disse, da meia na cabeça, não tinha nada. Ele constrói a arma. Porque não é simplesmente você chegar Com um e pedaço pegar de pau. uma faca que pegou ali, pegou e jogou. Que eu já acho isso... eu não consigo entender essa força humana que vem na pessoa. No caso dele, ele desenvolve a ferramenta. Ele faz a madeira, ele faz enchimento. Porque até o legista conta que eles tinham umas marcas que eles não conseguiam identificar. Quando, e as armas, segundo ela, eles teriam sido jogados no rio. Pinheiros ou Tietê, agora não lembro. No caso, quando ele descreve como ele construiu, o legista fala, é essa arma mesmo. Por conta das marcas que existiam. Os hematomas que ficaram. Assim, ela convence uma pessoa que também deve ter uma vontade. Porque você fazer tudo isso... Foram muitos dias de construção da história. Esse roteiro foi construído. Não foi de imediato, não foi de acordei hoje, vou matar papai e mamãe. Eu não discordo que ele não tenha o desejo. A questão toda é, se ele não tivesse conhecido a Suzane, talvez nesse caso, esse desejo não tivesse nem se aflorado, né? Eu acho que, assim, ela é uma pessoa muito manipuladora e, apesar dela ser infantilizada, não significa que ela não é uma pessoa inteligente, não é? No sentido de usar ali, desde uma lábia, um charme, contar uma história, porque também concordo que ele é infantil. Gente, ninguém para pensar o seguinte, você vai cometer um crime, numa boa você vai ser pego. Eu já conversei com sei lá, dezenas de delegados. Crime que tem mais de uma pessoa está fadado ao fracasso, porque você vai ser descoberto. Uma hora alguém vai abrir o bico. E é nesse momento que todo mundo vai ser pego. Foi o que aconteceu. O Christian vai lá e abre o bico. E aí que eles são pegos. Aí os dois outros confessam. Ele não abre o bico, né? Ele abre a carteira, no momento mais errado. Não, mas aí a polícia vai, aperta ele. Não, sim. O que acontece? Que é diferente. Quando o crime ele é solitário, né? É mais complicado, porque aquela pessoa está fechada. Ela se fecha em copas e você tem que realmente, né, usar ali muita astúcia para chegar no criminoso. De cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Então, a gente pega aí o crime dos jovens psicopatas, o crime que envolveu a Sachira Camille, tudo grupo. Eles vão ser pegos. Aqui, o da Suzane, eles vão ser pegos. Não tem jeito. O policial já falou, é uma questão de tempo. Talvez demore um pouco mais, mas a polícia vai conseguir desvendar. E aí, neste caso, inclusive, que é uma moça de classe média alta na época, pegou a atenção da imprensa. Aí a imprensa ainda fica que nem, né, em cima, urubu em cima de carniça, querendo descobrir quem é que tinha cometido tamanha barbárie. Nesse caso, um bom urubu, então. Exatamente. Tá bem. Não, mas isso é muito bom, não estou dizendo que é ruim. Porque é aquela coisa que choca, né? Choca, todo mundo fala, gente, aconteceu, é um bairro aqui de São Paulo, para quem não conhece, é o bairro do Morumbi. Né? Então, bairro de casas. No Brooklyn. No Brooklyn? Ali do lado do Morumbi. Um bairro de casas, um bairro... Bom. Não é um bairro qualquer, é um bairro bom. É um bairro que, naquela época, não tinha um nível de violência muito grande. Hoje, São Paulo está assolada aí pela violência. Mas era um... Então, acontece um crime como esses e eles tentam ali criar uma cena de um latrocínio, né? Para, né, disfarçar aquela coisa toda, aquela cena mal pensada deles. Deixam, na cena do crime, a arma, que é o objeto, como diz arma, né? o perito, mais importante para qualquer criminoso. Criminoso nenhum
deixa a arma, a não ser que, enfim, esteja ali numa perseguição, a arma Não, caiu, a arma é se ferramenta de perdeu. trabalho de criminoso. Exatamente. Então ele não vai largar a arma lá. Então era uma cena muito montada. E aí você pega um Mal perito... montada, né? montada no sentido Mal montada. de É ruim. farsa, né? Uma farsa. cena. Aí você pega um perito experiente, que no caso o Ricardo Salada é um perito experiente, ele olha o seguinte, isso aqui é uma cena montada, é uma farsa, isso aqui não é uma cena de crime real. Não, Estão tentando nos enganar aqui. Como crime, ele é mal costurado o tempo inteiro, porque desde a saída do menino, que ele sai, deixa os travesseiros, os pais não vêm e tal, bom, isso eu nunca vou entender direito. Quando a Suzane volta, é o primeiro ponto, a primeira pessoa que desconfia da Suzane é o policial militar. Quando eles chegam na casa, eles veem uma luz acesa, ligam para o 90, porque vamos lembrar que o Andrés não sabia de nada. Ligam para o 90, falam, chega a polícia e ela está muito nervosa porque está vendo uma luz. Ele fala, mas qual é o problema da luz? Não, é porque a minha casa não é assim, alguma coisa aconteceu. Aí ele fala, então me deixa entrar. Aí ele viu que assim, o portão estava fechado, a porta estava fechada, não tinha arrombamento de nada. Ele chega no quarto daqueles dois senhores, aquela cena dantesca. Ele desce para chamar uma ambulância e fala, vou chamar uma ambulância, porque essa menina vai ter um infarto, né? Quando eu falar. Passar mal. E a menina e a Suzane fica, o que aconteceu com meus pais? O que aconteceu? Ele falou, já chamei. Aí ela enche tanto o saco, porque o pessoal fala, seus pais estão mortos. Ela fez, está no programa, então ela faz... Então tá, como é que eu faço para enterrar? Não. O policial olhou, o policial militar, falou assim, aqui ninguém mais entra, tudo é local de crime. O que faz a grande preservação. E aí tem vários, tem isso que você falou, de deixar aquela cena mal montada, o saco plástico, que ela vai no armário, ela tem uma coisa de manter é que a casa... o dia a dia da vida dela, que tinha que ser perfeita na Aí régua. é que a gente se entrega, né? Que isso é muito bem colocado. A doutora Rosângela explica isso no caso da Isabela Nardoni, mas também é repetido aqui, que é o seguinte, nós temos um padrão, né? Nós fomos criados com esse padrão. Então, por exemplo, você pega a casa da Suzane, era uma casa completamente organizada. Nada naquela casa estava fora do lugar. Tudo estava perfeitamente dentro do lugar. Inclusive, como as coisas eram guardadas e acondicionadas ali na cozinha. Então, olha que loucura, né? Como é que uma das coisas que o perito fica muito desconfiado. Porque tinha uma pilha, gente, de sacos. Imagina sacos plásticos, né? Porque como a mãe dela não morre imediatamente, eles tentam ali fazer com que ela fosse sufocada. Colocam um pano com água e um saco plástico na cabeça. Eles não sabiam, mas ela já estava morrendo. Aí o que acontece? Só que quem vai pegar esse saco plástico, né? Pelo que o perito explica, foi a Suzane. Por quê? Porque é uma pilha. Você imagina uma pilha de saco. O saco ele é uma coisa que ele vai... Se você mexer com muita pressa, ele vai cair tudo. A gente vai despencar aquela pilha. Só que como ela já estava acostumada a mexer na casa dela, ela sabia como tirar aquilo sem desmanchar ou sem bagunçar. Então, o perito falou assim, não, mas esse saco, imagina uma pessoa numa cena de crime, tentando matar a outra, pegando um saco, a pessoa derrubaria aquele monte de sacos. O que a gente pode até chamar o Salada, mas o que ele, nesse ponto muito importante, é que ela tem o ato contínuo do dia a dia. Então, ela abre o armário, tira o saco, como ela sempre deve ter sido educada a não desmontar, fecha o armário. Vai na cozinha, abre um armário, pega uma jarra sem desmontar nada, fecha o armário, vai no quarto, pega uma toalha, enche a jarra sem derrubar uma gota d'água, pega a toalha, põe na boca, põe o saco. Nenhum bandido, primeiro, vai se preocupar em terminar a morte de uma pessoa, já está lá mesmo, toda destruída. Segundo, ele vai pegar tão bonitinho assim, a jarra, vai lá, abre, tira a jarra, fecha o armário, vai lá, abre, pega a toalha. Não, mas é que a do saco, para mim, que eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho essa coisa um pouco do toque, eu entendo o que ele quis dizer, porque todo o resto, você pegar um copo, você ainda pode pegar sem derramar os outros, não, você pegar uma jarra. Ela abre e fecha o armário. Então, agora, o saco, eu entendo o que ele está falando, ele vai derrubar aquela pilha inteira de saco. Até eu, que sou muito organizada com pressa, talvez fizesse isso. Não, é que eu não sei, na casa é tão organizada assim, mas o que mais assustou todo mundo também é isso. Os sacos, eles eram dobrados perfeitamente. Saco de lixo.
Tudo era muito Vamos organizado. combinar, né? Tem uma parte da tua casa que você pega, abre e joga lá, nem fecha. Sim. Tá lá, pegou aquele monte de saco de lixo, você joga, depois vai puxando, depois sai um, sai outro. A vida é feita também desses momentos desorganizados. Olha, até o saco de lixo era super bem dobradinho. Mas isso era aquele O cotidiano daquela que casa. parece ser, aí entrando na parte familiar, eles parecem ser uma família um pouco mais Rígida. fria, rígida, mas é a característica da família. Como a gente viu a cena do caso da Isabela Nardoni, que era aquela desorganização completa, que aí o que chama a atenção da perita fralda, né? é uma fralda dentro de um balde com água. Por quê? Com um monte de roupa suja, porque só essa estava ali. Então, são onde as pessoas acabam se entregando, porque tudo é muito rápido. E ela não teve tempo para pensar no imponderável. Em nenhum momento ela pensou, e se não der certo ele matar ela de uma vez? Eu vou ter que pegar um saco? Eu vou ter que pegar uma jarra? Vou ter que pegar uma toalha? Essas coisas, elas foram acontecendo. Sim. E tudo isso é um imponderável. É ali que a perícia vai em cima. Não, e é ali que ela se entrega. O tempo inteiro, a Suzane... E tem outro ponto. Quando a doutora Cíntia Tucundu, que é excelente, pena Delegada, que ela se aposentou agora, excelente, excelente. Eu lembro quando a gente foi conversar com ela para fazer o programa, ela é baixinha, assim, brava, eu tinha medo daquela mulher, eu olhava para ela e falava assim, com essa eu não quero nunca ter que ficar no depoimento, porque ela te olha, ela te faz um raio-x de você em 2 segundos. Eu lembro de nós dois conversando com ela, a gente só faltava eu pegar e falar, você quer uma água, um café, alguma coisa, porque eu queria encantar ela para poder ela me dar entrevista, você queria encantar ela para ela participar do programa. E nós dois assim, e ela só ficava assim no começo, lembra? Não, e tem um detalhe. Ela fica só olhando. A primeira vez que a gente encontrou a doutora Cíntia Tucunduva, a gente estava vindo de uma viagem de Buenos Aires. A gente tinha uma reunião e estava voltando. E o voo atrasou. Nós estávamos atrasados para a reunião. Aí a gente falou, meu Deus, vai ser uma confusão com essa delegada. A gente explicou. Ela foi até muito educada. Falou, não, eu entendo, mas eu tô com meu tempo aqui é muito curto. Eu entendo. Né? Eu tinha dado para vocês 1 hora, agora vocês têm 1 minuto. Acabamos ficando mais 1 hora. Ela entendeu todo o programa. E o programa ainda não existia. Não, a gente estava fazendo ainda. A gente só tinha feito Isabela Nardoni. Bom, mas daí a doutora Cíntia entra, por quê? Quando a polícia militar é acionada e vê aquele escândalo daquela cena, como não tem uma autoria, apesar de ela ficar falando, deve ter sido ladrão, ninguém viu, ninguém viu nada, então não tem um autor. As câmeras também estavam desligadas, não tinha câmera na casa. Sim, tinha câmera? Tem. Tinham câmeras e as câmeras estavam desligadas. Isso é uma outra coisa que chamou a atenção não lembro também. Dessa parte, então do Salada. É que faz muitos anos que eu... Foi uma das coisas. Por que essas câmeras estavam desligadas? Tinha câmera de segurança. Por fora? Já tinha, em 2003? Sim. E tá pouquíssimos, porque em 2003 ninguém tinha câmera. A polícia militar é acionada, ela chega e vê aquela cena. Como não tem uma autoria, eles chamam o Divisão de Homicídios. Isso. O DH. DHPP. Quem era vai uma primeira equipe, onde vai o Salada, que é uma primeira equipe de plantão, e a doutora Cíntia, que é a delegada, entra no caso e ela vai pós o enterro, onde ela já chorou muito, a Suzane, já gritou, já fez tudo. E a Suzane, ela vai visitar a casa. A doutora Cíntia queria ver mais umas coisas na casa, a Suzane abre para ela, fumando um cigarro de biquíni, com um monte de amigo fazendo um churrasco, depois da morte dos seus dois pais. Porque veio a ser o aniversário dela. Ela, para mim, ela pede, eu pergunto isso para todos os peritos e psicólogos, eles acham também que ela pede de presente de aniversário, porque eles morrem dia 31 de outubro, ela faz aniversário dia 3 de novembro. Mas ninguém que vai fazer aniversário 3 dias depois que seus pais morreram fazer festa, né? Não, só uma Isso é uma puta entrega, uma super entrega que ela deu. Aí a doutora Cíntia, ela abre a porta, a doutora Cíntia, ela fala assim, pois não, o que você quer? E ela anda pela casa com cigarro e fala, aqui eles morreram. Já joguei o colchão fora porque tinha muito sangue. Ela faz aí, a doutora Cíntia, que assim, eu fiquei imaginando a audácia dessa mulher, dessa Suzane, fazer isso com a doutora Cíntia. Eu falei, ela se ferrou ali ela já caiu. Porque a doutora Cíntia deve ter ficado assim, fora que no DHPP, lá na área de homicídio, a gente sabe que a Suzane ficava aos beijos com o Daniel.
Não, é assim, quem Ficavam não... os beijos, eles ficavam se beijando, ninguém. A gente vai ao DHPP, eu vou há 12 anos... E vamos entender o que é o DHPP. DHPP é Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Só tem crime horroroso lá. Aí não é um lugar que você quer ficar se beijando com ninguém. Não é um lugar que você... A gente fica horas até, a gente se... Vamos pôr a palavra diversão, é estranho, mas a gente se diverte porque a gente conhece todo mundo, a gente conversa sobre muita coisa. Conhece todos os policiais mas ali. Mas eu não quero estar naquele prédio porque está acontecendo alguma coisa comigo. Eu não quero ir para o DHPP porque eu tô ou de testemunha, ou de qualquer coisa, de homicídio, ou de que alguém você vai ficar sumiu, muito tenso. Ou que é crime cibernético. Não é confortável. Deus me livre. E ela fica aos beijos, até mesmo de familiares da Suzane, e pedir para a polícia... Ficarem incomodados, separarem os dois. Então, assim, ela vai se entregando demais, né? É por isso que eu digo da arrogância. E mimada também. Por mais que o pai não desse muita coisa para ela, tinha um quê de mimada, né? Porque... Eu acho que mais E infantilizada. ela falando o nome dela, né? Que tem... tipo, eu falei, Suzane von Richthofen, não fala alemão, que ela fica corrigindo as pessoas. Na hora... Suzane von Richthofen, Suzane von Richthofen, sei lá como é que fala. Que ela fala 12 línguas, ela é muito... Aparecida, né? Essas pessoas se entregam muito fácil. O que é bom passar para as pessoas que o julgamento da Suzane aconteceu em 2006, né? Como eles são réus confessos, né? Então, o processo de julgamento, a Suzane pega 39 anos e 6 meses, os irmãos pegam 38 anos e 6 meses, né? Você sabe que isso a doutora, acho que foi a doutora Cíntia que me explicou. Sabe por que ela pega uma pena, vamos dizer, tão baixa? Porque naquela época, se você pegasse mais de 20 anos de sentença, você podia pedir um novo julgamento. Então o juiz dá 19 anos para cada um, e como você não ficava mais de 30 anos preso e ela é réu primária, jovenzinha, ela já estaria saindo. Então, como já sabia que era essa realidade triste do Brasil, que bandido não fica preso de fato, a gente é que fica preso dentro de casa, eles não foi dado mais para que não precisasse ter um novo julgamento, porque à época você podia solicitar um novo julgamento. Bom, aí o que acontece? Hoje a Suzane, ela está com 38 anos e ela cumpre pena em Tremembé. Ela faz 40 anos. Presídio de Tremembé. Em novembro ela vai fazer 39 e no ano que vem ela faz 40 anos, né? Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado e os irmãos também. Em 2015... a Suzane ganhou direito a cumprir a pena em regime semiaberto e recebeu ali o benefício das saidinhas. Nós fizemos um Que Lê Essa sobre benefícios carcerários. E vale a pena vocês assistirem, porque eu queria entender, né, o que leva uma pessoa a ter o direito ao benefício, a saidinha de Dia dos Pais ou de Dia das Mães, ou, enfim, de Natal, pessoa que cometeu um crime contra o pai, contra a mãe, ou na época de Natal. E o que o professor Tiago Pavinato explicou é que é o seguinte, ficou convencionado essas datas, mas, na verdade, um preso ele tem direito aí a 5 saidinhas. E, para simplificar, o governo colocou essas datas, né, como sendo as datas das saidinhas. Então, não é porque é Dia das Mães, ou porque é Dia dos Pais, ou porque é Natal. Se convencionou essas datas. Como ela, na penitenciária, ela tem um bom comportamento, então ela passa a receber esse direito, né? Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? A gente não mostra tudo no programa. A gente até sabe muita coisa e mesmo assim a gente não sabe tudo. Tem uma parte específica da investigação sobre a Suzane e os irmãos Cravinhos que a gente sabe e a gente nunca vai contar, porque isso não pode, porque isso foi Somos fechados em copas. Foi um dos grandes pulos do gato que a polícia deu para pegar eles. Porque o que acontece ali é que eles estavam investigando, mas não conseguiam realmente colocar eles. Já tinha a história do motel, ela mostra que estava no motel, tinha Coca-Cola, mas você não tinha confissão, você não tinha... E a Suzane está deitada, dormindo, sempre com essa jaqueta jeans, porque ela parece
que ela não tinha muita roupa, parece que o armário dela era bem pequeno de roupa, que o pai nisso era muito severo. O carro dela, ele punha gasolina para ir, ela fazia direito na PUC, em São Paulo. Era contada a gasolina. Ele sabia quantas vezes ela iria e voltaria com aquela gasolina. Se ela saísse da rota, ela perderia a gasolina, ela que se virasse. Até porque ela não queria que ele encontrasse o Daniel. Aí ela tá na sala ali da doutora Cíntia ali e tudo mais, e o Christian tem a brilhante ideia de comprar uma moto em dinheiro naquele momento. Como o nome dele já estava, cravinho isso, aquilo, o cara, quando vai vender a moto, ele saca que é o Christian, irmão que ele estava com umas caras meio conhecidas de nome. Não, ele usa um laranja, que é o Jorge. Aí, os laranjas daí entrega o Christian. Aí o Christian é pego, quando o Christian é pego pela polícia, o Christian entrega tudo. Porque ele era mais nada. Aí vai o Daniel e entrega tudo. Aí eles chegam para a Suzane e falam, Suzane, o Daniel e o Christian já entregaram tudo. E você? Ela, bom, o que mais você quer que eu fale? É arrogante em absolutamente tudo. É uma coisa assim. É o que diz o teste psicológico dela. De novo, ela é simplista, né? Então mas a questão da penitenciária é que ela criou aquele castelo, né? De cartas, de areia, que ela ia viver esse romance com esse rapaz nessa casa, e com todo o dinheiro dos pais, e ela hoje vive numa penitenciária em Tremembé, não é? Então, assim, ela não tem nada do que ela tinha antes, ela foi, né, a punição dela, ela perdeu a liberdade dela, porque eu acho que você perder a sua liberdade é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, né? Você não ter o direito de ir e vir e fazer as coisas que você gostaria de fazer. Ela foi cerceada, perdeu todos os amigos, ela perdeu, acho que a própria família dela, ela não tem, acho que ela não tem mais ligação com a família, mesmo o irmão parece que também não fala mais com ela. O irmão tem problemas sérios. Sim, a última notícia que a gente recebeu foi isso. Então, assim, ela perdeu, sabe aquela coisa, ela achava que era ruim, mas ficou muito pior. E vamos lembrar que ela não matou os pais para ir presa. Não, então, para ela, nenhum bandido quer ir preso. É o que eu digo, ela não pensou no imponderável, ela não pensou no cenário ruim. De novo, porque ela é bastante infantil. Ela só ficou imaginando, eu vou fazer essa cretinice inteira, essa bobagem, esse ato translocado, e vou me dar super bem. Por quê? Porque eu sou inteligente. Não, você é burra. Você é burra. Pronto, Suzane é burra. Para mim, ela é burra. Né? E aí, o que acontece? Hoje ela está lá, numa penitenciária, que não é um lugar agradável, não. Está cumprindo a pena dela, e aí ela ganhou em 2015 esse direito aí, esse benefício das saidinhas, e ela foi para o semiaberto, né? E o que acontece? Em 2021, o desembargador José Machado Kogan concedeu a Suzane o direito dela cursar uma faculdade. Então, ela tem o direito de cursar a faculdade de farmácia na universidade lá em Anguera, em Taubaté. Ela não terminou direito Acho que não. Na cadeia? Que ela estava fazendo. E ela fez o Enem, ela obteve notas suficientes para poder... Ela é muito inteligente, ela fala, não sei quantas, acho que 7 línguas, uma coisa assim. E esse desembargador concedeu para ela, né, o direito que ela frequente essa faculdade, e ela pode ficar fora das 17 às 23 horas, que é o período da faculdade, né? E aí, de novo, voltando aqui, que em 2018 ela fez esse teste psicológico para cumprir pena no regime aberto. Os advogados de defesa pediram isso para ela, né? Mas como a gente já falou aqui no começo, o teste descreveu ela como sendo uma pessoa egocêntrica, vazia, simplista, infantilizada e não apresenta indicações de culpa e nem preocupações. Então, com esse teste, né, o Ministério Público pediu para que ela continuasse no regime, né, semiaberto da penitenciária ali, né? Mas no máximo ela vai ficar até 59 anos. Exatamente, porque ela vai entrar agora já deve estar entrando no regime de progressão de pena, aquela coisa toda, daqui a pouco ela vai estar solta, né? E aí o que acontece? Em 17 de setembro desse mesmo ano, o TJSP também negou um outro pedido de soltura de Suzane. Ou seja, os advogados dela vêm fazendo pedidos para que ela vá para o regime aberto, né? Que ela continue a pena no regime aberto. Mas esses pedidos estão sendo negados, né? Aí tem alguns dados interessantes aí desse meio de
tempo aí da Suzane pós-crime, né? Que em 2014 ela se casou com a Sandra Regina, né? Que foi condenada a 27 anos pelo sequestro de uma empresária. Depois do Gugu. Aí fizeram um casamento, para quem não se lembra, né? O Gugu, inclusive... Gente, que entrevista foi aquela do Gugu? Dá máquinas de costura para elas, enfim, elas vão, enfim. Mas o romance termina em 2016, elas vão para um litígio das máquinas de costura, né? De quem é a máquina? É de costura ou é de silk? Eu acho que era de silk. Aqui aparece como máquina de costura. Eu lembro que a são época as informações que eu levantei. Gente, aquela entrevista da Suzane, ela assim... Era só porque as pessoas queriam ver a Suzane falar, porque realmente... Aí o que eu que lembro acontece? daquela do Fantástico, do passarinho, lembra? Que ela fica, pestolinho, daí, só que o microfone estava ligado. Aí eu falo, gente, não aprende nada, né? Nem o microfone. Como se não fosse trágico, e né? fica falando lá atrás do carro, mas eu não consigo chorar. E o advogado fica, você tem que chorar. Daí ela fala, passarinho. Muito louca. Aí ela voltou pra cadeia. Sim, aí o que acontece? Que é um que ela tá Quando com os ela passarinhos aí. termina o casamento aí com... Aí, ó, essa daqui, ó. Com a Deus do céu. Sandra Regina, que também foi casada com a Matsunaga, porque elas estão todas na mesma penitenciária. Aí, Matsunaga, Jatobá, a Ana Carolina Jatobá, a ela... Matsunaga, E tem umas outras lá, a de gente Sandrão, boa. a Richthofen, essa da creche. Essas duas... Sim. Que tem um verdadeiro horror, que Também- amarravam as criancinhas. Sim, também estão nessa... Estão lá. Estão É um em lugar- Tremembé. né, Tremembé é um Só tem lugar umas bom, mulheres né? boas ali, né? É lá em Taubaté? É Tremembé. É É em que é Taubaté. Taubaté. Que assim, só tem gente fina lá nesse lugar, assim, sabe? Gente de primeiríssima linha, né? Bom, mas ela... Só quando ela- celebridades, todo Só mundo, todo o universo celebridades tem o do seu. presídio, né? Quando ela termina esse romance com a Sandra, ela engata um outro romance com o Rogério Olberg, que é irmão de uma presidiária e com quem ele lá ficou até 2020. Acho que agora ela está solteira. Carla, a Suzane sai da cadeia e as pessoas tiram selfie com ela. É outra loucura. Ela é meio golpista do Tinder, né? Sim, mas o golpista do Tinder, do pior horror que ele fez, mas ele matou. Como é que uma pessoa pede para tirar? Como é que uma pessoa acha que é celebridade uma pessoa que organizou a morte do pai e da mãe? Dessa Eu não maneira, e tira foto, e posta no seu Instagram. E ela tá cheia de... Ela é uma moça bonita, mas assim, pelo amor de Deus, já me basta o maníaco do parque, que mulherada doida, e aí... Não, a gente tem o Marcola do PCC, que é o maior recordista de cartas, né? É o maníaco. Não, acho que é o É Marcola. o maníaco do parque, não. É o Marcola. O Marcola é o homem, ele que mais recebe cartas de mulheres pedindo para se casar com ele. Também, ele chega a casar. E a mulher no maníaco casa, e depois ela pede separação porque ela achava que ele era muito estranho. Ele não veio com bula, né? Ele veio com uma bíblia sobre ele. E você quis casar com um cara que matou não sei quantas mulheres. Nossa Senhora, é ela. Aí o que acontece com os irmãos... Mas ela só tá com esse cara para poder fazer as saidinhas, né? Ele não é de religião, de igreja? Ele ela ficou um tempo pastora, eu não sei nem se ela continua como pastora. Porque ela é aquela tipo de pessoa que vai virando um camaleão naquele personagem que é interessante para ela. Não é que ela se torna o outro para atrair o outro, ela se torna o outro para manipular o outro. Então, se amanhã ela precisar virar uma ginasta olímpica, ela vai virar. Ela faz de tudo para se dar bem. E assim ela será. E aí o que aconteceu com os irmãos Cravinhos, né? O Daniel Cravinhos, como a Suzane, né? Ele foi condenado, né, por homicídio triplamente qualificado. Em 2013, ele ganhou o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto. Tá? Em 2018, após 16 anos de prisão, Daniel foi autorizado pela Justiça a cumprir o restante de sua pena no regime aberto. Então, veja, ele também passou por testes psicológicos e lhe foi concedido o direito. Ou seja, é isso que eu digo, né? Talvez se ele não tivesse em nenhum momento conhecido a Suzane, será que ele tivesse, né com essa vida do crime? Uma pessoa que constrói uma arma para matar duas pessoas, que ele queria também viver do bom e do melhor dessas duas pessoas. As informações que a gente tem é que na prisão Daniel trabalhava como auxiliar de ajudante geral
das 7 da manhã às 4 da tarde, e com isso ele conseguiu abater 2 anos da sua pena, porque os presos que trabalham têm direito de abater, né, um período da pena. Isso eu não entendo. Acho que o preso tem que trabalhar e ponto. Não tem que abater nada. Você foi condenado a 40 anos, tem que cumprir 40 anos. Que é isso? O trabalho agora enobrece e diminui pena de bandido que matou. É que isso é que está no Código de Eu Processo sei, é Penal. só uma crítica construtiva social. Eu acho um absurdo. Aí, em relação à vida dele, ele se casa, né, em 2014 com uma biomédica que ele conhece também no presídio, porque ela estava visitando o irmão dela, que cometeu ali um crime, e eles acabam se conhecendo e eles se casam. O que ele faz? Ele trocou o sobrenome dele, ele não é mais Cravinhos. O Daniel e o Christian, não? Não, o Daniel. Ele adotou o sobrenome da esposa para poder tentar limpar, né, essa história da vida dele, porque parece que, enfim, o que eu consegui levantar aqui as informações, né, é que ele hoje leva uma vida pacata com essa mulher, ele tem um pequeno negócio, paga lá os seus impostos e está longe, vamos dizer assim, do crime, né? Então parece que ele voltou aí para uma... Mas ele, a cada 3 anos, mesmo você estando no regime aberto, enquanto você não termina a sua pena, a cada 3 anos ele precisa se apresentar, enfim. Não pode beber. Não, tem várias coisas que ele não pode, né? Tem a vida social tem regras muito rígidas, né? Ele deve ficar em casa de 8 da noite até as 6 horas da manhã. Ele não pode ir a bares, ele não pode ir a casas noturnas, casas de jogos e outros locais que são considerados incompatíveis com o benefício que ele recebeu. Então, assim, não é que ele está... E a Marísia e o Manfred estão mortos, né? Estão. Eles estão mortos. O irmão da Suzane, eu vi umas fotos dele, está em frangalhos, mas agora essas pessoas têm saidinha e vida normal. Aí já o irmão do Daniel... E não querem mais que fale do assunto também. Não, isso é impossível. Porque isso tudo que choca a sociedade, eu não quero mais. A gente vai voltar a falar e vai falar muitas vezes, porque, né, acaba entrando na vida da gente. Infelizmente, entra na nossa vida. Aí o Christian, né, ele também foi condenado aí por homicídio triplamente qualificado. E em 2017 ele foi autorizado a receber a pena em regime aberto. Também deve ter passado pelo mesmo teste. Mas o que acontece? Ele volta para a prisão em 2018. O Christian? Isso, porque ele se envolve numa briga em um bar em Sorocaba. Que já não devia estar lá, né? Exatamente. E na ocasião, quando foi revistado, ele não podia estar num bar, né? Porque isso é uma das questões. Pela polícia foi encontrado munição de uso restrito e, para não ser preso e perder o direito ao regime aberto, ofereceu dinheiro aos policiais. Nossa, mais um crime. Exatamente. Mas, por fim, ele foi absolvido da acusação de posse ilegal de munição, mas a condenação por tentativa de suborno foi mantida. Com isso, sua pena foi aumentada em quase 5 anos. Ele teve uma pena aumentada e ele voltou para a penitenciária. Ele está preso hoje? Tá. Em 2020... Só uma pergunta, o Daniel e o Christian ficaram na mesma cadeia? Ficaram na mesma penitenciária. Em 2020, o filho do Christian, que tinha 3 anos na época que ele comete esse crime, né, pediu, né, a anulação da paternidade. Nossa. Isso. Abrindo mão da pensão ou herança ou qualquer coisa que ele pudesse receber desse homem, né? Segundo o processo, né, que tramitou, o jovem disse sofrer constrangimento toda vez que apresenta um documento no qual consta o nome do pai. Ele nem deve ter relação com esse pai. Exatamente. Além do constrangimento, o estudante citou no processo o fato de nunca ter tido amparo afetivo e material do pai e relatou também que, mesmo antes do crime, teve pouco contato com Christian. Em 2009, o garoto já havia conseguido retirar o sobrenome Cravinhos por decisão judicial. Ou seja, ele hoje não é nem mais considerado o filho, ele só é filho biológico, né? Vamos dizer assim, tem o DNA. E o Daniel teve filhos com essa nova esposa? Não. Não aparece? Não aparece. Aí, atualmente, o Christian tem 45 anos, ele deve estar hoje com 46, né? Na época do crime, ele possuía 26. Possuía, eu acho. Tinha 26. Então, essas são as informações de como o caso está. É o que o Beto falou. Daqui a pouco, pelo processo de progressão aí, né, de pena, a Suzane, ela
ela está tentando ir para o regime aberto. Você veja que os dois conseguiram. O Christian volta, porque ele descumpre as regras. O Daniel já está no regime aberto. Eles também fizeram os testes psicológicos e, assim, lhes foi concedido aí esse direito, porque eles devem ter passado, né? O Ministério Público entende que eles têm capacidade de poder voltar a se ressocializar. Infelizmente, esse Christian faz esse monte de bobagem e volta e tem a pena aumentada, mas a Suzane vem tentando e não consegue, o que corrobora com as informações que o doutor Guido passou para a gente, né? E que fez análise aí do perfil da Suzane. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, porque pela quantidade de anos, né, que ela já está presa, ela deve a qualquer momento, sim, aí já pela questão da progressão de pena, vir aí para o regime aberto. De novo, Aí eu ela acho fica que... com 1 milhão de seguidores no Instagram, daí ela ganha dinheiro com marcas e eu vamos acho seguindo. que... Eu sei que a gente não tem, né, mas fica aqui de novo meu apelo aí às pessoas que fazem as leis, né, ao nosso legislativo. Nós precisamos ter leis específicas para esses psicopatas, sabe? Porque eu não sei o quão danoso pode ser ter uma Suzane com o perfil que ela tem de volta para o convívio social. O que essa pessoa pode fazer? Então é isso, gente. A gente trouxe aí mais um pouquinho de informação da Suzane. A gente fica aguardando aí os próximos passos, né, do que vai acontecer, mas tudo indica que em breve ela vai aí sim ter o direito aí do semiaberto. Vamos ver se ela vai conseguir, né, porque pelo que a gente tem de informação, o Ministério Público está ganhando, está na frente. Já está com 2-0 ali para a gente. Para o nosso lado aí do Ministério Público, que tem feito um excelente trabalho. Bom, é isso. A gente se despede de vocês aqui com o caso da Suzane. Se a gente tiver aí novas informações, a gente traz de novo o caso para vocês. Muito obrigado. Até a próxima Até a próxima semana. Tô de cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era primito. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só a tela mata ali, cara. Pela...